Oi, gente. Então, continuando aqui falando sobre o desenvolvimento do bebê, no vídeo passado eu falei da crise dos 3 meses, né, do desenvolvimento nessa fase. O meu neném, ele teve bem leve, assim, não foi tão marcante. Eu acho que ele ficou numa fasezinha mais chatinha mesmo, de querer mais colo, mais chorãozinho, mas não mudou muita coisa, não. Até porque me confundia um pouco o choro dele, porque foi uma fase em que o refluxo estava bem forte, então eu não sabia se era choro de incômodo com o vômito, né, que fica ardendo aqui a faringe, né, quando fica voltando o alimento. Enfim, então eu não percebi tanta mudança no comportamento dele. Agora, na crise dos 6 meses, eu já notei. Por quê? Passando aí o terceiro mês, né, em que a criança ela percebe que tem essa separação da mãe, ele ficou tranquilo, assim, o quarto, quinto mês, ficou uma criança bem fácil de lidar, sabe? Não estava me dando um grande trabalho, não. O sono dele estava começando a melhorar, de não acordar tantas vezes à noite. Uma criança assim que ri muito, sabe, fica quietinho um tempinho bom, que dá para eu fazer minhas coisas. Tava se desenvolvendo bem, até pensei, nossa, né, já tão cedo já tá ficando mais tranquilo. O meu mais velho, ele não teve essas fases de ficar tranquilo não, né? Que nem eu já falei no outro vídeo, ele é um bebê Rainib, ele era um bebê Rainib, então ele não me deu trégua em nenhum momento, assim, do primeiro ano dele. Agora, o Abel, ele já me deu essa trégua de ficar mais tranquilo a partir do terceiro mês. Mas foi batata. Deu 6 meses, ele começou a ficar mais manhãozinho, mais chorão, querendo colo o dia inteiro. E é normal, tá? Vai ter essa fase em que a criança vai ficar mais chatinha, assim como a gente também tem nossas fases de crises existenciais, né? Ou dias aí mais tediosos, que a gente fica mais estranho. A criança também passa por isso. E o dele foi certinho na crise dos 6 meses. E que nem eu já falei, tem as crises de desenvolvimento do neném, né? Que é a crise do terceiro mês, do sexto mês. A outra eu não sei se é do oitavo ou nono. Eu creio que seja do oitavo. Aí, mas depois, mais pra frente, quando ele chegar nessa fase, eu falo pra vocês como é que foi. Então, no caso dele, foi isso que aconteceu. Por que que acontece isso? Na do terceiro mês, o neném, ele percebe que ele tá separado da mãe dele, que ele não nasceu grudado com a mãe. Na do sexto mês, ele já entendeu que ele é separado da mãe, o corpinho dele é separado do corpinho da mãe dele. Mas ele acha que a mãe é só dele. E quando o neném vive numa família que tem o pai e a mãe, ele percebe que tem o pai e que a mãe também dá atenção para esse pai, né? Ou para os outros irmãos, enfim, da casa. E aí dá uma crisezinha que ele entende que a mãe não é só dele. E aqui, no caso, eu tenho o meu outro filho, que eu dou atenção para o meu outro filho também. Então, talvez ele tenha percebido isso, que eu não dou só atenção para ele, eu dou atenção para o meu outro filho. Né? Tenho o meu pai aqui, que mora aqui com a gente, que sempre ajuda aqui, sempre está presente, né? E talvez ele tenha percebido que eu também dou atenção para outras pessoas. E é isso, ele entende que a mãe não é só dele. É engraçado, né? Tem pesquisas, né? Bastante estudo entre os profissionais para chegarem a essa conclusão. Mas basicamente é isso. Então a criança ela vai ficar mais chatinha, mais chorosa. E, gente, muito engraçado. Ele fez 7 meses, passou essa crise. Passou, ele voltou a ser aquela criança mais tranquila, de dormir a noite inteira, assim. Ele ainda acorda 1 ou 2 vezes à noite. Mas antes, ele estava acordando assim, de 40 em 40 minutos, de hora em hora. Era a noite inteira acordando, tava ficando bem mal. Tanto é que eu fiz um vídeo aí, acho que foi o penúltimo vídeo aí, um dos últimos, sobre privação do sono, né? Eu tava bem acabada. E ainda os dois ficaram doentes juntos para ajudar. Então, assim, essas fases de crises de desenvolvimento, salto de desenvolvimento, né? Não, na verdade, tem os saltos de desenvolvimento, que é um outro assunto, e tem as crises da idade do bebê, né?
Então, toda vez que passa por essas mudanças, afeta o neném. Ele vai ficar mais irritadinho, mais chatinho. E nessa fase você vai ter que ter paciência, vai ter que dar mais colo, mais atenção. Às vezes eles vão querer mamar mais. Para quem dá mamadeira, faz mais mamadeira, dá mais comidinha. Tudo mais, tá? Mais atenção, ele vai querer mais atenção. Mas é natural, passa, que nem eu falei, deu 7 meses ele voltou a ser um bebê tranquilo, tá bem tranquilo, tá? Tá aumentando aqui agora, porque agora já é a horinha que ele tinha o soninho dele. Então, assim, ele basicamente ele fica chatinho quando ele tá com sono, quando ele tá com fome. Ele ainda não fala, né, gente? Então os bebês ainda choram. É normal o bebê chorar. Como eles não falam, eles avisam que eles estão precisando de alguma coisa através do choro. Mas é normal, faz parte, tá bom? Então não se preocupem com essas fases que elas passam e sempre eles desenvolvem para melhor. E assim, só mostra que o nosso neném tá só aprendendo e melhorando cada vez mais, tá se desenvolvendo bem. E se inscrevam no canal, tá? Vão aumentar essa família, como eu sempre falo, informações de maternidade, desenvolvimento de bebê, da criança, sobre maternidade, solo ou não, né? Mas sobre a vida da mãe no geral. Falo bastante aqui nesse canal. Então, se você curte esse tema, me segue e dá um curtir aqui nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e ser mais compartilhado, tá bom? Beijão, tchau, tchau.